povo, que prazer recebê-los aqui em mais um do nosso podcast Filosofia. E tô até emocionado, mais um programa que estamos aqui e com meu companheiro de bancada, o magnífico, o grande Paulão. Bom dia, João. Bom dia pra você que tá assistindo, boa tarde e boa noite. Não sei que hora que você tá assistindo, né? Sabe a hora que vai assistir, tem que incluir todo né? mundo, tem que incluir todo mundo. Isso é verdade. Mas a pergunta que todo podcast nosso, o povo clama pra saber. Você chegou cedo hoje na faculdade? Não. Que isso, Paulão. Acordei meia hora atrasado hoje. Ah, mas acontece, né? Tava meio cansado do dia a dia, né? Acontece. E para receber hoje nosso programa, recebemos o magnífico, o nosso querido amigo, nosso irmão, nosso professor, o grande Vidal. Muito obrigado por estar aqui conosco, professor. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez com vocês. Ai, que bênção. Antes do Paulão fazer a primeira pergunta, eu tenho uma questão. Que nota eu tirei na prova? Brincadeira. Pode fazer a pergunta. Quer mesmo saber? Assim, ficar gravado? Eu acho melhor não, Não né? é uma informação pessoal? É melhor a gente deixar no mundo, né? Mas muito obrigado por estar aqui conosco, né? Lembrando que esse podcast é do projeto integrador aqui da Faculdade Uniso, aí do nosso curso de filosofia. E estamos aqui recebendo o Senhor, muito agradecido novamente. Nosso professor de movimentos sociais, bom, né, colocar Sim, isso. lecionou lógica para nós também no último semestre. E vamos ter uma conversa muito gostosa hoje. Eu queria saber como você ingressou na carreira da educação, né? Você já começou dando aula de filosofia ou já começou dando aula para matéria de filosofia ou não começou? Vamos lá, como eu ingressei na educação? Eu ingressei na educação há 22 anos. Eu me formei em Ciências Sociais, né? Sou cientista social de formação. E logo após eu ingressei na rede estadual, em janeiro do ano de 2000. Eu piso na sala, ainda. eu piso na sala de aula num programa da Secretaria Estadual, um programa de reforço para os alunos que tinham ficado retidos no ensino médio. E foi a minha primeira vez que eu fui para a sala de aula. Trabalhei por 3 anos na educação básica, no ensino médio, em escola pública e privada, mas concomitantemente eu atuei também no ensino público, na educação pública, foi uma experiência muito rica, e também no ensino particular, na educação no ensino médio privado, e em 2003 eu ingressei aqui na Universidade de Sorocaba. Enfim, e aí eu comecei aqui especificamente pela área de gestão ambiental, foi o curso de gestão ambiental que me contratou na época, e porque eu sempre me dediquei, desde antes da universidade, antes de eu fazer minha graduação, eu já atuava com os movimentos ambientalistas da minha região, que é o Vale do Ribeira. Eu sou nasci em Apiaí, cresci em Itaoca, né? E, enfim, saí de lá com 17 para 18 anos para ingressar na universidade. Mas a questão do meio ambiente e a questão da educação sempre foram muito caras para mim. São coisas que me motivaram a ir para fazer uma licenciatura. Então, eu fiz um curso, né? Eu fiz o bacharelado, mas fiz também a licenciatura. E isso, inevitavelmente, me levou para a educação. Eu fui trabalhar com o curso de filosofia logo no ano de 2004, 2005, né, trabalhando um componente que discutia meio ambiente na época. Na verdade, tinha educação ambiental no curso de filosofia. E foi muito bacana, foi muito legal, porque no primeiro momento houve uma resistência gigante do pessoal da filosofia. Por que a gente vai ter que discutir meio ambiente? A gente deveria estar discutindo metafísica, deveríamos estar discutindo, né, filosofia clássica e não falar de educação ambiental. Ao final do semestre foi muito gratificante, porque todo mundo entendeu que, né, falar sobre a relação homem-natureza é falar sobre como nós nos constituímos, né, e entender os desafios da nossa espécie hoje. Sim, isso é muito importante, né? E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Desde aquela época, em 2005, 2004, né, quando o senhor começou a lecionar, então, filosofia, né, no curso de filosofia, vendo lá atrás, em 2005, e vendo agora, o que mudou para o senhor?
o mundo mudou, né? O mundo mudou. Sim. As pessoas continuam sendo as pessoas, né? Com os seus anseios, com as suas angústias, com as suas expectativas, com os seus sonhos, né? O humano continua sendo humano. Mas a aceleração das coisas, né? O excesso de informação faz com que nós, na sala de aula, tenhamos que ter uma postura muito mais reflexiva, muito mais atenta, né, João, sobre esses processos que acontecem hoje, né? Então, a gente vive uma sociedade hipercapitalista, neoliberal, excludente e, ao mesmo tempo, os conceitos que estavam muito caros para o século XX, como democracia, tudo isso hoje vem sendo colocado em xeque. Então, é claro que isso reflete em sala de aula. É óbvio que a sala de aula ela ganha uma nova configuração. Em 2004, a gente ainda podia dizer que a educação estava, 2003, 2004, universidade centrada pensando no ensino superior. Hoje, com o advento das redes sociais e desse processo de pulverização da informação, o avanço das redes, a gente sabe que a universidade não é um centro de informação, mas continua sendo, claro, um centro importante de formação e de socialização para aprofundamento do conhecimento, né? Mas ela não é mais um local que concentra, né, principalmente informação. Isso faz com que o papel do professor seja revisto, não só do professor, o papel da sala de aula, o papel do aluno, né? Então, é muito interessante ver que quando eu encontro com vocês em sala de aula, para mim é uma coisa muito significativa. Apesar de tudo, apesar de todas as possibilidades, vocês estão vindo, vocês fizeram uma escolha, né? Porque todo mundo, em tese, né, está fazendo uma escolha, está vindo para cá, para esse encontro. Então, esse processo eu continuo considerando muito, 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 muito importante. Porque a gente não está aqui só para passar um tempo. Poderia estar passando o tempo, né, em casa, em frente ao Instagram, ao TikTok, né? Não, houve uma escolha de estar aqui fazendo essa troca, fazendo esse intercâmbio, né, de autores, professores, estudantes, né, e comunidade acadêmica. Continuo achando isso muito importante, apesar de que seria possível cada um estudar ao seu tempo, onde quisesse, né, buscando a formação que bem entendesse, mas nós estamos aqui. É um mecanismo talvez de resistência, também talvez seja um mecanismo que ressalte uma necessidade básica que a gente tem de pertencer a um grupo, de construir uma identidade de estudante de filosofia, identidade de universitário, identidade de pessoas que querem ter pares físicos para discutir, para pensar, para questionar, para, enfim, para lidar com o conhecimento e, quem sabe, contribuir para produzi-lo. E falando sobre a atualidade, você é um dos sócios fundadores do Instituto da Cor. E vendo hoje, a atualidade mudou muito os movimentos sociais daquela época para hoje em dia? Pois vamos lá. Deixa eu falar um pouco do Instituto da Cor, né? O Instituto da Cor é uma iniciativa, né? Uma organização não governamental, da qual eu criei com os amigos do tempo de graduação. Por isso que é muito importante a graduação, por isso é muito importante a universidade, né? A universidade a gente encontra... É um lugar interessante para a gente encontrar pares, né? Você vai encontrar pessoas que vão ter objetivos, ideais parecidos com o seu, né? Então, e graças a esses amigos do tempo de graduação em ciências sociais, a gente falou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa ter alguma forma de atuação em relação aos problemas que a nossa sociedade enfrenta. E na minha formação como cientista social, e até mesmo antes dela, a questão racial sempre foi muito cara, né? Porque, ao meu ver, os problemas sociais, as questões ligadas à desigualdade social, ligadas à violência no Brasil, que são absurdamente atrozes, né? São absurdamente terríveis, tudo isso passa pelo racismo. Tudo passa por um processo muito forte de discriminação de parte da população brasileira. Tá? Existe um viés racial consolidado na nossa sociedade de preconceito e de discriminação. Então,
Isso sempre foi muito claro. E a gente fala, como que a gente pode contribuir para isso? Uma das coisas a gente pode travar uma batalha nesse campo do antirracismo, que vai em relação, né, ao fortalecimento da busca pela cidadania da população negra do Brasil, mas não só. Quando a gente fala de antirracismo, o antirracismo não é só contra, né, eu sou antirracista. Tá? O antirracismo é contra a discriminação de qualquer outro grupo, né, minoritário não branco. Né? A gente está falando de racismo, é uma coisa criada pelos brancos, né, pela população branca europeia central. Né? Essa visão de colocar que esse padrão é o padrão normal. Né? Isso é o natural do ser humano. Então o antirracismo vem justamente para ser uma forma de enfrentamento que é negligenciada e considerada marginal, mas ela é central na construção de uma sociedade mais humanizada, que aceite o outro como ele é, que não se imponha padrões, né? Que não se colonize o outro, que não se imponha padrões, enfim, que invisibilizem e silenciem outros grupos sociais, outros grupos culturais, outros grupos étnicos. Então, isso sempre foi muito caro. Então, o Instituto da Cor veio com esse propósito de trabalhar com evidências, de criar né, a gente está caminhando nesse processo de trabalhar com dados antirracistas, né? Porque as pessoas, olha, racismo não é mimimi, tá? Ou seja, é uma questão que está estruturada e que precisa ser entendida de forma objetiva, para que a gente tenha, por exemplo, uma educação que enfrente esse processo, que não reproduza tudo isso. Pois bem, então, e aí qual é o segundo ponto da pergunta mesmo, Paulo? Hoje em dia, na atualidade, mudou muito daquela época para hoje? O combate, a luta? A luta, sim, a gente tem a luta antirracista no Brasil, ela é muito antiga. Ela começa, tanto que o maior êxito dela vai ser no período do abolicionismo. Eu já comentei isso com vocês em sala de aula. O movimento social mais bem sucedido no Brasil foi o movimento abolicionista. Tá? Vocês imaginem o que era você ter uma postura de ser contra algo que estava amalgamado, que estava concretado na sociedade brasileira, que era normal você ter um outro ser humano como sua propriedade, como um bem, como uma coisa. Né? Era natural ter esse processo de coisificar as pessoas de forma muito mais profunda do que a gente conhece hoje. Então, ou seja, o século XIX é marcado por esse processo, né, muito exitoso do movimento abolicionista, da qual pessoas negras e pessoas brancas engajadas com essa questão causaram uma das maiores mudanças. Na verdade, o maior evento político e social da história brasileira é a abolição da escravatura. Ficam falando, né, a gente teve agora, né, a independência do Brasil, 22 de setembro. Bom, não se compara em nada ao que foi a abolição. Em absolutamente nada, não significa nada do ponto de vista social o que é a independência brasileira, porque o Brasil torna-se independente, mas 3/4 da sua população é escrava. Uhum. Tá? Então, ou seja, nós estamos falando de um país que não é para absolutamente ninguém. Tá? É um país altamente excludente, violento e racista. Né? Onde existe claramente a concepção de que existem pessoas que são superiores e pessoas que são, ou nem pessoas são consideradas. Né? Então, 1888 é um marco importante para o movimento social e não uma concessão da santa chamada Princesa Isabel, porque ela foi santificada, claro, pelas forças conservadoras e pela classe dominante como a grande libertadora. Na verdade, ela não vai ter mais escolhas. O movimento social, o movimento abolicionista ganha grande, né, presença, grande impacto, que a escravidão não tem bases morais para o seu funcionamento. Então, por isso, é um momento muito importante. Então, isso é só para destacar. Então, existe toda uma história da qual pessoas, né, que se engajam, como Luiz Gama, né? Luiz Gama, tem até uma rua aqui no Trujillo, se não me engano, chamada Rua Luiz Gama. É uma das grandes figuras intelectuais e políticas que vão lutar, né, e engajar a sociedade, sensibilizar a sociedade brasileira para que houvesse abolição.
Bom, o pós-abolição é uma outra história, né, gente? Porque daí nós vamos ter um limbo da população negra, né? O negro é abandonado no Brasil, ele não recebe nenhum tipo de indenização, ele não recebe nenhum tipo de reparação, ele não recebe nenhum tipo de cota, ele não recebe absolutamente nada, né? E a gente vai ter uma população que desde então vai ser profundamente marginalizada e estigmatizada. E a gente vai ter movimentos de resistências, né, que vão marcar todo o século XX, mas que vão ganhar muita força a partir de 1988 com a Constituição e também com as leis que vão colocar o racismo como crime no Brasil. Mas isso vai se dar fundamentalmente a partir dos anos 80. Apesar da gente ter uma lei Afonso Arinos de 1950, mas em 88 que a gente vai ter consolidado a questão de que a discriminação ela é um problema muito sério e tem que ser enfrentado. Nós estamos falando de 1888 a 1988. Nós estamos falando de 100 anos em que a população negra do país é absolutamente esquecida e ignorada em relação a outros grupos sociais, como, por exemplo, os imigrantes, né, principalmente brancos, que vão receber aqui todo o suporte, né, para se estabelecerem no país. Tá? Bom, mas a gente tem uma história muito importante de luta e de resistência. As redes sociais, elas vão ser, a partir aí de 1996, com o advento da internet, né, e a popularização das redes, elas vão ganhar muito mais peso no debate. Até porque, né, em 2003 a gente vai ter uma questão muito importante graças ao movimento social. A Lei 10.639, depois a 11.645 de 2008, que vão estabelecer, olha, a educação brasileira, a LDB precisa discutir o quê? Uma educação que traga, né, outras matrizes de conhecimento. Vamos lá. O que eu estou dizendo? Até então, o que era estabelecido? Conhecimento válido é só conhecimento eurocentrado, só o eurocentrismo. Então, ou seja, filosofia grega, romana, alemã, francesa, italiana, espanhola, portuguesa ou norte-americana. O nome do nosso podcast é Filosofia por conta disso. A gente queria trazer América Latina. Sul do mundo. Sim, né? sim. Então, ou seja, a gente criou-se, por isso que a gente está falando, esse é um processo de violência simbólica. Então você ignora todas as outras matrizes de conhecimento, todas as outras culturas que também são produtoras de conhecimento. Existe pensamento em todos os grupos sociais e em todas as etnias, em todos os povos. E a gente vai, né, ter esse histórico de imperialismo, de colonização intelectual. Então, a partir de 2003 e 2008 são simbólicos, porque, ou seja, é preciso ter história africana na escola também, não é história só da Europa. A história africana, né, 54% da população brasileira é negra. Quando eu estou falando de é preto ou parda, negra. Tá? Portanto, e a maior parte das pessoas não sabem as suas origens. Bom, todo mundo fala, eu tenho sobrenome italiano, eu posso ter a cidadania italiana. E por que a pessoa que é descendente de um angolano, tem um ancestral de Angola, ou de Moçambique, ou do Congo, ou, né, da Mauritânia, não pode também requerer sua cidadania? Porque foi apagada. Porque o negro, né, a população negra tem a sua história negada, apagada. Tá? Pô, eu também quero, então eu sou descendente, né, eu fiz um exame, né? Eu tenho um percentual da minha genética que né, minha pele não é negra, né, como também tenho indígena no meu. Mas qual é o povo que eu pertenço? Né? Também tenho europeu, eu sou uma pessoa multirracializada. Mas, pô, eu também quero ter uma cidadania de Angola ou do Benin. É um direito. Sim, né? sim. Então, não. As pessoas, né? Então vocês veem como existe uma violência simbólica quando as pessoas falam, eu tenho uma ancestralidade, né, que é europeia, ibérica ou germânica. Bom, quem não tem também pode ter orgulho da sua ancestralidade da África do Sul, né? Ou seja, e pode ter esse direito de requerer essa cidadania também. Algo que sempre acontece comigo é pessoas falam, você é branco, não, você é negro, não, você é branco, não, você é negro. Eu fico sempre nessa dúvida, eu sou o quê, Vidal? Você é um homem negro, né? Eu sou negro. Vamos dizer assim, você é um pardo, pardo é uma expressão horrível, mas é negro, né? Você não é branco, né? Eu tenho matriz africana. Sim. Mas todo mundo fica, não, você é negro, não, você é branco, não, você é negro, não, você é branco.
Mas o que é muito importante é você se auto-identificar, sua identificação, né? Eu me identifico como negro. Então, sim. Apesar da minha data... E o outro aspecto é a sua, né? A sua epiderme, né? A cor da sua pele. Na minha certidão... Minha mãe fala que eu nasci mais branco que a parede. Minha mãe fala, não, se nasceu branco, você é branco. Mas na minha certidão de nascimento tá branco. Eu nasci até de olho azul. Sim, porque é a forma também como porque branco é o padrão. Toda mãe vai querer, obviamente, para o seu filho o quê? Que ele esteja dentro de um padrão. Sim. Né? Porque se você nascer dentro do padrão, você vai ter muito mais êxito social. Sim. Né? Você não vai sofrer resistência, né? Você não vai sofrer preconceito. Então é óbvio, né? A minha avó tinha, minha avó negra retinta, né? Ela pegava, eu lembro até hoje, ela fazendo com os demais, meus primos, por exemplo, e minhas irmãs, né? Simpatia, olha só. Católica não fazia simpatia, muito católica, mas fazia simpatia. Simpatia é uma coisa de matriz afro, né? Voodoo, sim, completamente. Mas para que os membros da família, os novos membros, tivessem nariz mais, né, afinado e lábios mais afinados, e cabelo bom, né? Porque também é a coisa de que, olha, o padrão, porque vai ser entendido como padrão socialmente aceito, esteticamente aceito, é o padrão, né? Novamente, europeu. Até Jesus, não é, gente? Jesus virou um viking, não é? Se a gente observar, né, no estereótipo de Jesus, branco, loiro, olhos azuis. Jesus era um homem da Palestina, né, dali do Oriente Médio, com o pé na África. Aliás, fugiram para o Egito, né, pro Egito, que é a África. Essa relação é muito próxima, uma população, né, miscigenada e de pele muito mais escura, de cabelo que certamente não era fininho e loiro. Né? Então, ou seja, todo esse processo de apropriação europeia, né, e que vai se disseminando como um padrão do que é bom, belo, né, e correto, né, moralmente aceito, enfim. Sim. Enfim, sabe? Sim. Então, professor Vidal, nós estamos falando então de movimentos sociais, né? E nós vemos a importância dos movimentos sociais para a humanidade, né? O quanto eles fazem pelo mundo, o quanto eles fazem pelos oprimidos que não têm voz, né? E isso é muito importante, porque estamos vendo isso, né, na sala de aula com o senhor sobre os movimentos sociais. E a pergunta que eu tenho para o senhor é: quais as dificuldades que os movimentos sociais encontram hoje em dia? Porque o movimento social está aí para trazer voz, e mesmo assim eles são prejudicados, né? Então, ainda mais o senhor, né, que é sócio fundador de um movimento, né, de um instituto. Quais dificuldades o instituto do senhor passa e, na sua visão, os movimentos também passam? Tá bom. Então, embora de chamar de senhor, como me sinto tão velho. Pode chamar de Vidal mesmo. Sim, obrigado. Bom, vamos lá. Nós estamos vivendo, todos os movimentos sociais são sempre vistos como, né, algo que perturba a ordem. Todo movimento social, ele traz uma visão alternativa, uma visão, todos os movimentos sociais progressistas, né, vamos dizer assim. Porque a gente tem diversas formas de movimentos sociais. Nós temos movimentos sociais que são reformistas, progressistas, revolucionários, nós temos diversos matizes de movimentos sociais. E, obviamente, nós temos movimentos sociais conservadores, né? Um deles até a gente conversava, existe aquele movimento de que o professor, né, não deve ter nenhum posicionamento em sala de aula. Graças a Deus isso foi superado aí em termos jurídicos no país, né? Isso em termos jurídicos está pacificado. Então existem vários tipos de movimentos sociais. Os movimentos sociais que são propositivos e que canalizam e catalisam problemas da sociedade e procuram trazer alternativas, claro, eles sempre vão ser vistos como, né, vão ser vistos como aqueles que querem promover balbúrdia, querem promover desordem, querem desestabilizar o sistema, que são desocupados, né? Então existe todo, por parte do conservadorismo e do reacionarismo, toda uma forma de estigmatizar. Esse é o primeiro ponto. O movimento social é estigmatizado. Esse pessoal que está protestando porque está faltando uma enxada na mão deles, né? Está faltando encarar uma obra, né? Bater um concreto que vão ganhar muito mais, né? Então sempre existe essa pecha dos desocupados, né? E isso internaliza, né? Isso é muito forte, porque
não é feito por indivíduos isolados, mas são muitas instituições dando voz a isso. Desde as instituições de segurança, que são repressoras, os movimentos sociais sempre enfrentam as instituições de segurança pública, né? Elas sempre têm um histórico de que a primeira manifestação é respondida com o quê? Bomba, gás, né? Bala. Né? E prisões, violência. Os movimentos sociais sempre sofreram, sempre sofrem violência. Né? Então, mas ao mesmo, por outro lado, elas sofrem com a falta de conhecimento, principalmente daqueles que são oprimidos. Então, obviamente, as pessoas que vivem em opressão também vivem um processo de alienação, até porque essas pessoas têm boa parte dos seus direitos negados, como, por exemplo, a ter uma educação que, poxa, não, isso que eles estão propondo faz sentido, né? Essa causa é justa. Então, também há resistência àqueles que estão, né, sendo oprimidos. Então, para enfrentar isso, é luta. O movimento social, se tem né, uma palavra que define, que é substantivo e adjetivo né, e verbo, é luta para o movimento social. Luta, 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 luta. Você tem que lutar. O movimento social atua nessa perspectiva de que enfrentamento. Sabendo assim, não é fácil, muitas vezes é dar murro em ponta de faca. É como falar do racismo. Racismo no Brasil, 99% dos brasileiros se dizem antirracistas. Ou não sou racista de jeito nenhum, né? Tem até amigos negros, né? Mas, por outro lado, das 100 pessoas brasileiras que né, vamos lá, 99% não é racista, mas 100% delas conhecem alguém racista. A senhora assim, essa conta não está batendo. Não está batendo. Né? São vários institutos de pesquisa Sim. identificando. Então, ou seja, né? Então, você tem essa resistência também das pessoas compreenderem melhor o que está sendo tratado. Né? Mas o que é importante de tudo isso? Todas as conquistas sociais em termos de inclusão e de justiça social, mais do que inclusão, de justiça social, né, desde a Revolução Industrial até hoje, ou seja, a gente já pode esticar isso para também muito mais tempo, só aconteceram graças aos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles sempre têm tido uma característica, né, eles sempre têm tido uma presença de mudar o mundo social. O mundo social vem sempre impulsionado. Né? É bom lembrarmos, né, há 100 anos atrás, mulheres não votavam. Né? Né? Há 100 anos atrás, era normal você ter uma investida contra a natureza. Aliás, é normal ainda hoje, né? Bom, normal porque estou sendo irônico, sarcástico, né? Mas não é mais normal agredir o meio ambiente, né? Todo mundo já entende o que é poluição. Tudo isso é fruto do quê? Do movimento ambientalista, né? E se mulher hoje é vista como um ser humano que tem direitos, que pode ser né, ter as mesmas, né, condições e oportunidades e papel social do que um homem, é fruto do movimento feminista. Né? De que homossexuais também são seres humanos e que não devem ser mortos, discriminados, é fruto de quê? Do movimento LGBTQIA+, mostrando, olha, existe, não é doença, é uma manifestação humana, a humanidade tem a sua diversidade, né? E isso faz parte do que é ser humano, né? E precisa que todos tenham o seu lugar ao sol, que tenham os seus direitos respeitados, claro, porque na sociedade todos têm deveres, obviamente, né? Mas que tenham os seus direitos assegurados para que todos possam viver da melhor forma possível. Então o movimento é luta, todo esse processo, né, de que a gente entende hoje, comunicação é um direito, né? Então, se a gente tem hoje um acesso à informação, à comunicação, porque teve pessoas que lutaram para que isso não ficasse na mão de um grupinho muito fechado, né? Então, educação é um direito, né? Ou seja, há 100 anos atrás, a educação superior era algo para um grupo muito, muito, muito exclusivista. Hoje, né, cada vez, ainda temos muito, mas muito a fazer, mas se ampliou muito a concepção. Quem que vai trazer isso? Bom, os movimentos que lutam pela educação. Exemplo, UNE. A UNE tem uma história, né, incrível, de jovens que vão sair da sala de aula, né, que vão abrir mão muitas vezes de terminar o curso de graduação em 4 anos, já ir desenvolver uma carreira, que vou me dedicar a uma causa que é a educação desse país. E isso tem trazido, né,
avanços, tem contribuído para um debate público, tem tornado as questões, né, mais próximas das pessoas e abrindo o horizonte das pessoas sobre o que precisa ser feito para que a sociedade seja mais justa, que não seja tão opressora, que não seja tão violenta. Que aula. Nossa, não. Olha, esse podcast está muito especial, né? Essa roda de conversa, na verdade, está deixando a gente até sem palavras, na verdade, né? Nossa. Agradeço muito. Paulão, faz a próxima pergunta, por favor. Hoje em dia, tipo, na atualidade mesmo em si, quais são as dificuldades que você enxerga como um sócio fundador de um movimento social? É muito difícil porque a gente tem que... É uma das coisas. Quando você atua no movimento social, até ele ganhar, se ele ganhar força, todo mundo é voluntário. É um trabalho que você faz além do que você já trabalha. Esse é um pouco. Você está se desdobrando, mas porque você acredita numa causa. Então você tem a dificuldade de tempo, dificuldade financeira, dificuldade de mobilizar pessoas, né? Para que elas também se engajem, né? De você desenvolver os projetos. Então são muitas dificuldades do ponto de vista operacional. Então, essa já é, porque isso vai tirar seu tempo, isso vai fazer com que você, né, deixe de fazer coisas do seu dia a dia profissional, por exemplo, como professor, para se dedicar a uma causa. Então não é simples. Você às vezes vai tirar tempo de convívio com a família para fazer isso, né? Então essa é uma das coisas. Você tem que ter essa iniciativa. Segundo, que é um cenário de militância, né? Aí, nesse caso, militar é verbo, né? E não substantivo, né? Vamos lembrar isso. Você está militando, você está defendendo uma agenda. E você tem que fazer isso, né, permanentemente. No terceiro setor, no mundo das ONGs, isso é chamado de advocacy, né? Você sempre tem que estar defendendo isso. Tá? Também não é simples. Porque vai dizendo assim, imagina, essa história aí de racismo, por exemplo, é tudo mimimi, todo mundo é igual, né? Então, aí toda vez você tem que, gente, vem cá, não é assim, não é nada, porque eu vi no WhatsApp aí alguma coisa, porque as discussões também, mas na minha opinião, né, também a gente tem que enfrentar também essa banalização, né, que esse mundo das mídias sociais trouxeram, né? Porque todo mundo passa a ter opinião, mas na minha opinião, gente, mas ciência e filosofia não são opinião, né? Então, ou seja, mas, enfim, então você tem esses enfrentamentos. Então, desafios de movimento social, de ONG, enfim, de quem atua em prol de determinadas causas, sempre vai ser enfrentamento. Não é um local que todo mundo vai te aplaudir, não. Né? Vamos falar assim, que você é um mimizento. Né? Que você, né, não entende que aqui é uma grande democracia racial, por exemplo, a democracia. Que, né, absurdo, né? Não é, os dados estão aí. Né? 70% das mulheres negras, né, sofrem violência, né? E aí vai, né? Ou seja, o negro ganha muito menos do que o branco. O ensino superior, se a gente fazer o exercício do pescoço, a gente tem pessoas, né? É a minoria no espaço universitário, né? A violência obstétrica é muito maior sobre a mulher, né? negra. As nossas prisões estão lotadas de pessoas, né? 70 e poucos % são de homens jovens negros. Então, ou seja, bom, então tem uma coisa absurdamente errada, né? E quanto mais se sobe na hierarquia social, você vê cada vez menos pessoas negras, você vai ter poucos professores universitários negros, poucos padres negros, né? Eu, pelo menos, acho que eu conheço aqui em Sorocaba um padre negro, né? Uma diocese grande, né? Enfim, então, tudo isso é preciso, às vezes, falar do óbvio. Essa é uma luta, mostrar o óbvio para as pessoas, né? E para as pessoas se despirem dos preconceitos, tá? Há outros desafios, claro, é financiamento, você conseguir financiamento para os projetos, doações, né, associados, aí tem toda uma luta em termos estrutural. Mas a primeira luta é muito mais simbólica mesmo, né? Porque não é todo dia que você acorda assim, animado. Pô, mas de novo, vou ter que aguentar, eu já expliquei isso, já mostramos que isso é relevante. E as pessoas continuam com esse papinho, aranha, né? Esse papo de caranguejo que não leva a lugar nenhum, que na minha opinião, blá, blá, blá. Então isso é bastante desgastante. O senhor falando um pouco disso, né? Conversávamos aqui, eu, os demais
seminaristas, né? E sobre isso mesmo, né? Sobre a quantidade de negros, né? Também na igreja, assim, na questão do clero, né? Na questão da formação. Em Itapetininga mesmo, atualmente, nós não temos nenhum padre negro e nenhum seminarista na formação também. Então, nós vemos sobre toda essa questão, né? O quanto, às vezes, esquecemos sobre essa questão, né? O quanto às vezes nós não damos conta, né? O quanto a sociedade, de certa forma, às vezes a gente não enxerga, né, Paulo? Às vezes Sim. estamos tão alienados, tão, né, exacerbados de tal que coisa. no semestre passado o único seminarista da sala negra era o Alan. Sim, E ele né? saiu. Sim. Então, quando nós paramos para pensar, a gente fala, nossa, isso está acontecendo ao nosso lado. Não é uma verdade? Mas se a gente olha para quem está fazendo a limpeza, quem está fazendo a segurança, fazendo a portaria ou carregando tijolos nas obras, a gente vai ver que tem uma cor. Sim. Né? Então, e é normal, e a gente naturaliza. Né? A olhar, a gente é assim, tudo bem, né? A gente nem para pensar. Mas existe um processo, né, perverso de reprodução de uma desigualdade que está ligada a esse aspecto racial e racista. Sim. Para encerrar, professor Vidal, porque nosso Pô, tempo mas nosso tempo é curto e aula olha, de 4 horas, eu sei dar aula de 4 horas só. e eu tô perplexo porque que aula que nós tivemos. Esse podcast Nossa. está sendo uma aula, na verdade, mas eu preciso fazer a última pergunta, professor. Aqui em Sorocaba, né? Como estão os movimentos sociais, né? Porque para a gente trazer, a gente está falando de movimentos sociais aí no país, afora também, mas vamos falar um pouco da nossa terra, vamos falar aqui em Sorocaba. Da nossa terra rasgada. Né? Quais movimentos sociais aqui em Sorocaba o senhor conhece, né? O senhor participa, Obrigado né? pelo senhor. Ai. O senhor já pediu, mas a gente esquece um pouco, né? Que você participa, que você conhece. Você, Vidal, participa, que você conhece. Fale um pouco aqui em Sorocaba dos movimentos sociais, estão crescendo, estão diminuindo? Muito bem, o senhor vem justamente de uma herança escravocrata, né? Só estou reforçando isso. A ideia de senhor e de servo, ou de subordinado, tá, gente? Tanto que uma coisa muito importante, isso é fruto do movimento social, de trazer essas reflexões, né, na linguagem, porque a linguagem, né, diz muito respeito à forma como a gente vê e entende o mundo. Né? Senhor é uma ideia de que eu sou um senhor, portanto, você, né, então você me trata de senhor. Na língua francesa, os franceses é uma questão muito, porque eles fizeram a Revolução Francesa, né, a ideia de vous é muito forte, de você. Você, para qualquer um, para o presidente da República, para o ministro, para qualquer pessoa, é você. Nós somos todos cidadãos, somos iguais. Né? Essa ideia iluminista me é bastante cara, eu acho muito legal isso daí. Só para dizer, porque eu não gosto muito do termo senhor. Me sinto alguém, né, como aqueles bandeirantes naquelas estátuas, senhor, cara que vai dominar todos. Mas Bandeirante criou Sorocaba, então não esqueçamos disso, né? Entre aspas, criou sozinho? Não, né? Não. Criou aqui com mulheres, que certamente cozinhavam, pariam seus filhos, cuidavam dos seus filhos, cuidavam dos doentes, lavavam roupa, né? Rezavam, iam para a igreja, não é? Que faziam tudo isso. As mulheres. Também as mulheres negras escravizadas que faziam isso, certamente que trabalhavam e faziam muito mais do que isso. Também os homens negros que certamente trabalhavam e faziam tudo isso. Bom, então a cidade também não foi feita só pelos bandeirantes. Bom, por que eu estou falando isso? Porque existe aqui, um dos movimentos importantes que existe na cidade é o NUCAB, o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira. Tá? O NUCAB, ele é vinculado ao NISO. Né? Ele está passando agora por um processo de reformulação. Mas ele tem uma história incrível de resgatar a cultura e identidade negra nessa cidade. E como a população negra foi importante para motivos óbvios para fazer Sorocaba ser o que ela é hoje. Tá? Mas essa é novamente uma história silenciada. Então existe um movimento negro em Sorocaba. Tá? Pouco conhecido, precisa ser estudado, precisa ser observado. Então ela disse, ele tem aqui um espaço da universidade e a gente está trabalhando nele. Existe um movimento chamado Momunes, de mulheres negras de Sorocaba, também muito interessante, justamente para trazer o papel da mulher, suporte para a mulher negra, para todos os seus dilemas, seus desafios que elas enfrentam. Existe em Sorocaba, e já existiu um movimento ambientalista muito forte,
eu até acho que eu comentei com vocês num dia desses, né? O quão alguns espaços da cidade foram preservados e melhorados graças ao movimento ambientalista. Nós temos na cidade também movimentos ligados à questão da saúde. Aliás, muito interessante o que nós temos aqui de organizações não governamentais, fundações que trabalham em prol da assistência na área da saúde. Então, Sorocaba é a referência hoje do tratamento de câncer infantil, tratamento de transplante renal, né, oftalmológico, com o trabalho ligado a organizações não governamentais e fundações. Isso também é muito interessante, são manifestações da sociedade civil procurando ocupar uma brecha em que a iniciativa privada não ocupa e não presta esse serviço e que também o Estado não ocupa e não presta esse serviço, né? Então, a gente vai ter associações, de certa forma, se a gente olhar falando de saúde, a Santa Casa também é uma organização que não é pública e nem privada, ela está nesse limbo do movimento, o movimento da igreja, né? Que Sim. atua. Nós vamos ter aqui também, na região, assentamentos de trabalhadores rurais. Também essa é uma outra questão muito importante. A luta pela terra, pela produção, né? Pela busca de se manter na terra, tirar o seu sustento da terra, obter renda. Então tem sido um outro movimento que tem uma história aqui muito forte. O movimento LGBTQIA+, também é presente, também vem trazendo as suas demandas, né, por justiça, por direitos aqui em Sorocaba e na região. Portanto, nós vamos ter vários movimentos. Nós temos um movimento sindicalista. Sorocaba é marcada por daqueles movimentos sociais tradicionais. Essa cidade foi tradicionalmente industrial, operária, e o movimento operário aqui foi muito forte, foi uma referência, né? É um movimento reconhecido nacionalmente como um local de resistência. Então, a cidade é marcada por um conjunto grande de movimentos sociais, e eles têm, né, claro, trazido contribuições importantes para o avanço social e político da cidade. Esses movimentos, eles têm sido, esses progressistas, tido muito poder político? Não. Historicamente, eles nunca tiveram poder político aqui na cidade. Tá? Eles nunca chegaram. Mas eles sempre colocaram as suas agendas, eles vêm sensibilizando pessoas e eles têm, muitas vezes, ocupado espaços no legislativo aqui da região e fazendo com que as suas demandas sejam ouvidas por novas leis, novas normas, principalmente em políticas públicas. Então, os movimentos sociais, eles estão vivos, eles não vivem certamente o melhor momento, né? Até porque a gente vive uma onda reacionária na sociedade, né? Profundamente reacionária, de não olhar de forma atenta, né? Sobre a necessidade de se qualificar políticas públicas que promovam justiça social, né? Então isso está fugindo do debate. A ideia de privatização, né, de enfraquecimento do Estado é muito forte e aqui não tem sido diferente, né? Mas os movimentos sociais são, sim, um contraponto a todos esses processos conservadores e principalmente reacionários que nós vivemos hoje. E eles continuam aí esperneando, buscando sobreviver, porque nem todo mundo adere, né, à ideia de que só o mercado salva ou que só a visão, né, dos grandes interesses corporativos são a melhor alternativa, ou só uma interpretação religiosa, né, de salvação egoísta da sua alma também conforta todo mundo nessa realidade que a gente vive. Incrível, não, Paulo? Quer falar alguma coisinha, Paulo? Tô sem palavras. Sem palavras. Tô sem palavras. Eu também tô sem palavras. Agradeço muito. Professor Vidal, quer falar alguma coisinha no final, aqui agora? Falar como encontrar o Instituto da Cor também, né? Ok. Bom, eu agradeço muito, né, o convite, fiquei muito honrado. Agradeço o Rodrigo pela iniciativa, né, com vocês de trabalhar essa questão de produzir conteúdo, né? Isso é bacana. É bom que vai estar eternizado, né? Tá sempre lá no YouTube. Vai tá lá. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu retirar umas coisas aqui. Todo mundo vai nos ver, corta, né? Corta. Depois a gente vai ver umas tarjas pretas. Assim.
Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, é uma satisfação tê-los aí como, né, os meus estudantes, né, por um ano, né, a gente vai fazer um ano de aulas juntos, e agradecer ao Rodrigo, o pessoal do curso de filosofia, o André, né, por a gente ter esse espaço de diálogo, né, porque a gente precisa ter diálogo, né, a gente vive uma sociedade que existe muito ruído, muitas vozes, mas pouco diálogo. Então a gente tem que valorizar muito, e essa iniciativa aí que o Rodrigo traz para vocês, e que vocês, olha só, com toda essa estrutura, né, profissional já, o negócio está ficando aqui, né, mas é legal, porque esse processo de formação, ele é muito válido, né, apropriar-se dessas novas tecnologias para produzir conteúdo de qualidade, né, reflexivo, é muito válido, é muito importante e tem que ser muito valorizado. Então, continuem com esse compromisso, continuem com essa perspectiva, né? Porque isso pode alcançar cada vez mais pessoas e contribuir para discutir, pensar, e essa é uma característica humana que tem que ser sempre valorizada. Muito obrigado. Para vocês saberem do DACOR, né? Só o Instituto DACOR está no Instagram, a gente tem o institutodacor.ong.br que também está no site, né? Então também podem ir lá dar sugestões, se inscrever para receber as newsletters e acompanhar as nossas postagens. A gente tem tido a gente tem uma equipe de comunicação incrível. Aliás, a gente também tem um podcast. A gente fez um podcast muito bacana a gente chamou algumas especialistas para falar sobre as eleições, né? Os últimos podcasts foram sobre isso. Então está no Spotify também e no YouTube para acompanhar. Então, né, sugiram, se quiserem engajar com a causa, vocês também estão sempre muito bem-vindos. Na causa racial, antirracista, na questão ambiental, na questão educacional, na questão indígena, são todas coisas no combate à pobreza, gente, né? No combate à intolerância religiosa, são todos movimentos muito bem-vindos, e será muito bom também tê-los a bordo. Bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Vidal. Muito obrigado, Paulão, meu querido irmão, companheiro de bancada aqui desse podcast. E eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço também a todos que faz, né, esse podcast acontecer, todo esse projeto integrador, a cada aluno de filosofia da Faculdade Uniso e também nosso orientador, o professor Rodrigo Bach. Gente, esse foi o nosso podcast Filosofia. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Yeah.